Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias, direto do Itaú Cultural em São Paulo. Hoje o teatro é o nosso tema, produção teatral brasileira, especificamente a produção de Mário Bortolotto. Mário Bortolotto, atualmente radicado em São Paulo, mas nasceu em Londrina, amigo da Ademir Assunção, do Rodrigo Garcia Lopes. O Mário Bortolotto, nos anos 80, início dos anos 80, né, Mário? Tudo bem? Tudo bem. Criou um grupo de teatro em Londrina, no cemitério de automóveis, veio para São Paulo e já tem uma atividade frequente de 24 anos com esse grupo. Evidentemente, muita gente entrou e saiu, ele é o único que continua, mas de qualquer forma é um fato raro, acho que no teatro brasileiro. Não são muitos grupos, pelo menos dos anos 80 para cá, que se mantêm dessa forma. Acho que tem poucos grupos assim de vida longeva mesmo, né? Eu não conheço muitos, não. Tem o Galpão lá de Belo Horizonte, que é um grupo que tem um tempo de estrada bem legal. Tem o Grupo Armazém, que está no Rio de Janeiro agora, que era um grupo de Londrina. Também tem uma trajetória bastante longa já, mas eu conheço poucos. Tem o Tapa também aqui, né? Quer dizer, daqui de São Paulo, que é um grupo que tem já história pra caramba. Assim. Agora, como é que se mantém um grupo de teatro durante tanto tempo, né? Quer dizer, a condição de produção, então, é favorável no Brasil ou não? Não sei, eu sempre produzi com muito pouco, então eu sou um cara esquisito para falar sobre isso. Porque, na verdade, assim, eu sempre produzi com meus amigos e se a gente tinha dinheiro, a gente fazia com dinheiro, se não tinha dinheiro, que é mais comum, a gente fazia sem dinheiro nenhum mesmo. Mas sabe? fazia? Sempre fez. Bota uma mesa em cena, 2 cadeiras, 2 atores e acabou. Isso não impede que seja uma excelente peça de teatro? Não impede que seja uma boa peça de teatro. Eu acho que se a gente tivesse grana para produzir melhor, é sempre mais legal. Mas se não tem, não vou deixar de fazer porque não tem dinheiro. Eu acho meio desculpa das pessoas, assim, eu tenho que fazer, eu tenho que ter a produção X para poder fazer o espetáculo. Senão não faço. Eu acho meio preguiça. Eu acho. Eu acho meio com um pouco de cobardia de mostrar o trampo também, sabe? Deixa eu faço de qualquer jeito. Não tem problema nenhum. E aí, mano? Quando você acha que o evangelista vai me pagar por esse, hein? A direita, Lu, a direita, eu falei. Eu sei que tu falou. Eu te perguntei quando você acha que o evangelista vai me pagar por esse, pô. Ele vai te explorar. Que ele vai me explorar? Mas vai explorar, mano? Caralho. Por que você acha que ele vai me explorar? Porque é o que ele sempre faz, pô. Isso é verdade, mano. Esse fato de você, não, vamos lá, vamos fazer sem preguiça, isso não vem um pouco de que você se ancora mais no seu texto? Sim, mas assim, o fato de eu me ancorar no meu texto não faz com que invalide o fato de a gente produzir muito. Quer dizer, se eu não tivesse textos meus, assim, eu faria texto de outras pessoas, não tem problema nenhum. Normalmente você faz texto seu? Sim, e adapto muito escritores que eu gosto. Assim, você mesmo adapta? Eu adapto. Eu gosto muito de adaptar escritor. Eu adaptei vários já. Quais? Adaptei o Mirizola, Marçal Aquino, Daniel Galera, Daniel Pelizari. Que é essa turma que vem desde 80, 85. Cristiano Baldi e Reinaldo Moraes. São todos. E agora acabei de adaptar os quadrinhos do André Kitagawa. Então, na verdade, assim, a adaptação é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas você estava falando do seu texto, quando você escreve o texto e tal, que isso não é a sua única âncora, então, na produção. Não, é porque eu faço tudo em teatro, né? Eu escrevo, eu dirijo, faço som, faço luz, sou ator, quer dizer, se tiver que ir lá abrir cortina também, eu sei montar iluminação, sei... Você faz tudo, você aprende, né? Em 24 anos de trampo, você acaba fazendo tudo e aprendendo. Do que você gosta de escrever? Do quê? O que você gosta de escrever para teatro? Qual é o seu... Quais são os seus temas mais recorrentes? Quais são os seus personagens mais recorrentes? Eu escrevo sobre esses personagens que hoje em dia convencionou chamar de excluídos, que eu acho meio esquisito, na verdade. Não são excluídos, né? Excluídos do que exatamente? Sabe? São personagens, os meus personagens geralmente optam por viver de maneira aparentemente excluída. Quer dizer, são personagens que optaram por... Não é questão econômica, é uma opção. E às vezes se confunde um pouco isso. O que é uma pessoa que opta normalmente por viver
excluído, vamos usar essa palavra por falta de outra agora. Eu meio que optei por isso, por exemplo, sabe? Mas o que é essa pessoa? Por exemplo, eu podia seguir um caminho que me favorecesse mais financeiramente, economicamente. A chamada carreira. A carreira né, eu podia fazer um caminho muito mais legal, assim, legal no sentido, entre aspas mesmo, de poder me dar bem, né? E eu preferi optar por um outro caminho, muito mais difícil, muito mais complicado, que é escrever sobre peças que geralmente não são exatamente agradáveis, não são palatáveis, você não vai conseguir um grande público nunca, por mais que fale bem de você ou fale mal, sabe? É um tipo de peça que sempre vai ser para um público mais restrito, um público que tem um pouco mais de coragem de poder enfrentar o que a gente está falando em cena. Quer dizer, e eu sei todas as formas para dar certo, sabe? Se eu quisesse escrever, por exemplo, uma comédia mais palatável, sabe? E me dar bem, assim, eu poderia fazer isso facilmente. Mas não me agrada. Eu nem fazer as duas coisas. Não, eu tenho vergonha. É falso. Eu tenho vergonha na cara. Então, você quer dizer que mulher é a droga mais pesada que existe? Bateu, é irreversível. Mas, ó, e se você quiser se livrar? Não tem jeito. Terapia, cara! Não tem jeito. Quer dizer, só tem um jeito. Saca a gangrena, deu gangrena no seu pé. Ah, sei. E aí? Tem que amputar. Me fala então desse seu público. Pô, é um público, você está dizendo que... Você tá classificando o público, né? Os públicos e tal. Os públicos são classificáveis, então, no teatro? São. Tem um público... Não há o público do teatro? Não, de jeito nenhum. Por exemplo, eu acho que o meu público de teatro, por exemplo, é um público muito diferenciado de um público, por exemplo, que vai assistir uma peça mainstream. É um público que geralmente... Essas comédias de... Como é que é? Chamam comédias de... Da situação. De comédia de costume. Costume, de situação. Que não me agrada, né? Parece que o cara fez já pensando que aquele público... classe média vai poder rir daquela piada. Aí põe o ator da Globo. Também, põe o ator da Globo lá dentro e acabou. E chama público e vai lá, as pessoas assistem, riem, saem felizes, vão comer pizza. Que é o tipo de coisa que, na verdade, não me interessa em nada fazer. Se eu passar pela vida fazendo isso, a minha vida foi muito sem sentido. Tá sem dinheiro para pagar, né? Tá certo. Mas é que eu achei que se tu estava disposta a me pagar um X-Tudo, você não ia se importar de me pagar também você mesmo. Não, é verdade. Não é esse assim, o problema, mas é que... E se eu não viesse? E se eu faltasse o nosso encontro? Como é que você ia fazer para pagar? Virou mexeu, eu uso uma frase do João Alexandre Barbosa, um crítico literário, que eu acho que há alguns anos ele me falou essa frase, foi a frase que caiu a ficha sobre a questão da literatura, né? Aquelas coisas que você fica procurando. E ele diz que literatura... não é autoajuda. Literatura é para incomodar. Se não incomoda, não é literatura. Você, no seu teatro, mais ou menos essa linha do Alexandre? Eu não sei se eu concordo totalmente com o Alexandre. Eu acho que eu não procuro incomodar. Eu acho que eu escrevo é muito autêntico. Eu falo o que eu realmente estou sentindo. Isso geralmente incomoda. Mas isso não fica... É uma consequência, então, no seu caso é uma consequência. Eu acho que no caso da maioria dos escritores. Eu acho que aquele escritor que pensa em polemizar, que pensa em incomodar, eu acho que é uma bobagem isso, sabe? Se procurar fazer isso. Sabe? Eu escrevo sempre porque eu estou afim de escrever. Agora, se isso incomoda, isso vem da minha natureza. Eu não forcei a barra para isso. Vou escrever para incomodar. Você tem essa linha desde o início do grupo em Londrina? Isso vem do gosto pessoal que eu sempre tive, né? Quer dizer, eu sempre eu fui cúmplice desse tipo de literatura, desse tipo de teatro, quer dizer... Então não tinha como fugir disso, quer dizer, você citou dois amigos meus logo no começo da entrevista, que são pessoas também que buscam isso também, né? Que tem uma poesia visceral, incômoda, seminal, etc. Quer dizer, que são meus amigos de muito tempo. E eu aprendi muito com eles, não tem muito que... O Ademir, quando escrevia para Folha de Londrina, era um cara que, era o único cara assim, que eu lia e falava, nossa, cara, esse cara consegue escrever isso para jornal, consegue falar disso em jornal, sabe? E eu ficava mesmo de queixo caído, assim, eu aprendi muito com ele. E o Rodrigo, na época, viajava por Londres, etc., e mandava os textos, os poemas lá de Londres.